Então, muito bom dia, caros amigos. Neste vídeo vou falar de valores próprios e vetores próprios. Seja então T um operador linear que vai do espaço vetorial V para o espaço vetorial V sobre um corpo K. Sobre este espaço vetorial V é sobre um corpo K. Então, diz-se que um escalar alfa, pertencente a K, é valor próprio de T se existir um vetor não nulo diferente, portanto zero, este zero deve ser encarado como vetor, tal que o T de V seja precisamente igual a lambda, ou aliás a este alfa, peço desculpa, a alfa V. E portanto temos aqui a definição de valor próprio. Valor próprio então, dado um operador linear de V para V, este V é um espaço vetorial, sobre um corpo K, diz-se que alfa pertencente a K é um valor próprio de T, se existir um vetor não nulo, tal que a imagem desse vetor seja igual a alfa vezes V. Ora bem, vou aqui dar um exemplo único e simplesmente apoiado na definição. Então vamos considerar esta matriz. A matriz 1, 2, 3, 2. Ora bem, o indivíduo não deve ficar preocupado pelo facto de eu estar aqui a colocar uma matriz, quando eu coloquei aqui, digamos, um operador, uma transformação linear, que neste caso vai de um espaço vetorial V para o próprio espaço vetorial V. Não deve ficar preocupado porquê? Porque esta matriz que aqui está, que é uma matriz 2 por 2, na realidade representa, digamos, uma transformação linear, neste caso seria, porque os elementos que aqui estão são elementos pertencentes a R, seria uma transformação linear, representaria uma transformação linear de R2 para R2. Dado que eu tenho aqui 2 vezes 2, este 2 indica-me logo a chegada, neste caso como os elementos estão em R, a chegada seria aqui, a chegada seria R2, a partida seria R2. Então, nessas circunstâncias, e apelando aqui, portanto, à definição que eu dei, digamos que alfa é um valor próprio de T se existir um vetor diferente de zero, tal que T de V é igual a alfa B. Ora, em termos de matrizes, o que é que significa este T de V? Então, o T de V nada mais será que eu pegar nesta matriz, que é 1, 2, 3, 2, e multiplicá-la por um vetor, digamos, x, y, diferente de zero, que tem de ser igual, digamos, a um lambda que pertence neste caso ao corpo dos reais, tem de ser igual a lambda vezes v, ou seja, tem que ser igual a lambda vezes xy. Repare-se que este vetor que aqui está tem que ser um vetor não, eu acentuo isto, não nulo. Então, isto é o mesmo que ter, fazendo aqui as contas, eu poderei fazer, ora bem, isto é o mesmo que ter então, fazendo aqui as contas nesta matriz vezes este vetor, primeira linha, primeira coluna, o que me vai dar precisamente x mais 2y. Segunda linha, primeira coluna, vai-me dar 3x mais 2y. Então, isto é a mesma coisa que eu ter, não é? Igual a um lambda, neste caso é um escalar a multiplicar por este vetor, lambda x, lambda y. Então,
agora eu posso estabelecer aqui facilmente um sistema, ou seja, este sistema. X mais 2y há de ser igual a lambda x. Por outro lado, 3x mais 2y será igual a lambda y. Ou seja, colocando este lambda x e este lambda y para o primeiro membro, eu vou obter este sistema. X menos lambda x, x menos lambda x, mais 2y, precisamente igual a 0. E da mesma forma, 3x mais 2y menos lambda y terá que ser igual a 0. Ora bem, ver se está tudo bem. Parece-me que está tudo bem e vou continuar. Ora bem, eu agora o que posso fazer aqui é colocar este x em evidência para obter 1 menos lambda, não é? Vezes x mais 2y igual a 0. E também aqui, do mesmo modo, colocar o y em evidência para obter 3x mais, e agora colocando aqui, digamos, o y em evidência, vou obter 2 menos lambda y igual a 0. Repare-se que neste momento eu estou em presença de um sistema homogéneo. Ora bem, e quero que a solução desse sistema homogéneo não seja nula. Isto que se diga. E porquê? Porque eu estou à procura, não é, de elementos, digamos, x, y. Não pode ser nula por definição, não é? Quando eu digo aqui que tenho um t, que é um operador linear de v para v, e, portanto, eu defino o valor próprio, estou a dizer que este valor próprio alfa pertence a k, é o valor próprio de t, se existir um vetor não nulo. Portanto, posto isto, quando é que um sistema homogéneo só tem a solução nula? Só tem a solução nula quando o determinante formado aqui, portanto, pelos coeficientes de x e de y, ou seja, 1 menos lambda, 2, 3, 2 menos lambda, apenas tem a solução nula quando este determinante é diferente de 0. Mas nós não queremos isso, porque se este determinante fosse diferente de 0, só tinha a solução nula, o que significaria que este x e este y eram nulos, o que contraria a definição que eu há bocadinho, portanto, a referi. Então, o que eu tenho de fazer mesmo é fazer este determinante igual a 0. E agora vou fazer as contas. Isto é um determinante 2 por 2, é fácil de fazer, será 1 menos lambda, que multiplica por 2 menos lambda, menos, primeiro este com este, depois menos, neste caso menos 6, igual a 0. E portanto, o que eu vou fazer agora as contas? Calmamente, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes menos lambda dá menos lambda, aqui vou obter menos 2 lambda, mais lambda ao quadrado, menos 6 igual a 0. Ou seja, continuando, arrumando a casa, isto é o mesmo que ter lambda ao quadrado, menos lambda, menos 2 lambda é menos 3 lambda, 2 menos 6 dá-me precisamente menos 4, igual a 0. E, portanto, aqui vou utilizar a fórmula resolvente, ou seja, lambda igual a menos b, ou seja, 3, mais ou menos b quadrado, que é 9, menos 4ac, ou seja, como está aqui o sinal menos, eu vou obter precisamente mais 16, sobre 2a, que é 2. Para obter as soluções, 3 mais a raiz de 25, que é 5, sobre 2, e aqui vou obter 3 menos 5 sobre 2. O que me vai dar 3 mais 5 é 8, a dividir por 2 dá 4. E aqui vou obter 3 menos 5 é menos 2, sobre 2 dá menos 1.
Quer dizer, eu já encontrei os valores próprios. Por um lado, tenho um valor próprio que é lambda igual a 4. Por outro lado, tenho um outro valor próprio que é lambda igual a menos 1. Ora bem, agora a questão é esta. Quais são os vetores próprios, não é, associados a este valor próprio? Calcular os vetores próprios. Para isso, é muito fácil, porque o que é que eu vou fazer? Vou pegar precisamente aqui, deixa cá ver, então aqui, estão a ver aqui, neste sistema, por exemplo, neste aqui que está melhor, neste sistema que está aqui, eu estou a fazer isto por definição. Ora bem, vou pegar nesse sistema que está aqui e vou então substituir, neste caso, primeiro o lambda por 4. Se eu substituir o lambda por 4, vou obter 1 menos 4, que dá menos 3, ou seja, menos 3x, não é? Menos 3x. Estou a substituir por 4. Menos 3x, mais 2y igual a 0. E, por outro lado, substituindo por 4, vou obter 3x. 3x. E agora vamos ver o que é que acontece em y. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2y. Igual a 0. Como se vê facilmente, está um sistema indeterminado. Quer dizer, eu se multiplicar esta primeira equação pelo sinal menos, vou obter 3x menos 2y igual a 0. E também vou obter na segunda 3x menos 2y igual a 0. Ou seja, eu ter aqui duas equações a que são iguais, isto é o mesmo que ter 3x menos 2y igual a 0. O que me permite estabelecer, por exemplo, o y em função de x ou o x em função de y, como eu queira. Eu vou estabelecer o y em função de x, quer dizer, menos 2y há de ser igual a menos 3x, ou seja, o nosso y há de ser igual a 3 meios, não é? 3 meios de x. Então agora a questão é esta. Andávamos à procura de quê? Andámos à procura do vetor próprio, não é? Associado a lambda igual a 4. E para isso, esse vetor próprio está aqui logo escrito no início, estão a ver? É aqui este vetor próprio. Quer dizer, anda à procura do tal xy, associado aqui ao lambda, que neste caso é 4. Então já temos o lambda, o nosso xy, esse vetor que a gente quer, né? Xy há de ser a mesma coisa que eu ter x 3 meios de x, porque o y é 3 meios de x. Ora bem, isto nada mais é, eu posso pôr aqui o x, não é? Digamos, é como se estivesse a colocá-lo em evidência, x, e fico aqui com um 3 meios. Quer dizer, eu aqui, quando faço isto, x, quando eu tenho isto, digamos que isto é o subespaço próprio, não é? Associado ao valor próprio lambda igual a 4. Aqui, quando eu tenho este elemento, isto aqui, digamos, é um vetor próprio, que é, digamos, aqui agora em linha, 3 meios. Eu, por exemplo, não gosto muito deste vetor próprio. Não gosto muito, porquê? Porque tenho aqui 2. Eu posso multiplicar isto aqui por 2, quer dizer, não altera o vetor, não é? Eu continuo com um vetor que é, digamos, colinear. Eu vou fazer isso. Vou obter, digamos, 2, 3. É assim mais simpático, penso eu. 2, 3. Está aqui. Agora, vou fazer a mesma coisa para o caso de lambda igual a menos 1. Lambda igual a menos 1. Então, como é que eu encontro o vetor próprio para lambda igual a menos 1? Precisamente da mesma maneira. Eu quero fazer para lambda igual a menos 1, então chego aqui ao meu sistema e vou fazer 1 menos menos 1, dá 2, ficarei com 2x mais 2y, 2x mais 2y igual a 0,
igual a 0, como estão a ver, e também na equação seguinte ficarei com 3x, estou a substituir o lambda por menos 1, ficarei com 3x mais 3y, 3x mais 3y, 3x mais 3y. Reparem que eu, se dividir aqui esta equação por 2, vou obter x mais y, não é? Igual a 0. Se dividir esta por 3, posso fazer isso, vou obter x mais y igual a 0. Ou seja, apenas uma equação, x mais y igual a 0, ou seja, y igual a menos x. A pergunta é esta: andámos à procura de quê? Do tal vetor próprio, não é? xy. E estamos a chegar à conclusão que, neste caso, para lambda igual a menos 1, nós vamos ter, quer dizer, expressando, e como estava então a dizer, dado que y é igual a menos x, eu vou expressar, digamos, fico aqui com x, e dado que o y é igual a menos x, fico aqui com menos x. Da mesma maneira como fiz anteriormente, isto será x 1 menos 1. Então, quer dizer, posta a questão, eu tenho o valor próprio lambda igual a menos 4 e o vetor próprio, digamos, associado a lambda igual a 4, eu não sei se disse menos 4, é 4, é precisamente o vetor próprio 2, 3. E o valor próprio associado a lambda igual a menos 1, acabamos de encontrar, que é, digamos, um outro vetor, digamos, este é o V1, vá lá, este é o, posso designar este por lambda 1, porque não este por lambda 2, aqui pelo vetor V1, este pelo vetor V2, que é precisamente 1 menos 1. Ora bem, tudo bem até aqui. Agora, uma questão que aparece comumente é: esta matriz que aqui está logo no início é diagonalizável? A questão que se põe: o que é que isso significa de ser diagonalizável? Portanto, eu vou passar para aqui a matriz. A matriz era precisamente 1, 2, 3, 2. Nem é difícil de decorar realmente. 1, 2, 3, 2. E a questão é esta: será diagonalizável? Ela será diagonalizável se existir, digamos, uma matriz P, tal que P-1 AP seja uma matriz diagonal. Eu estou a encarar este A como seja esta matriz, que é a matriz dada. E então, se existir, digamos, essa matriz P, tal que P-1 inversa de P, AP, seja diagonal, quer dizer, só vai ter elementos na diagonal, aqui na diagonal, o resto é tudo formado por zeros, então a matriz é diagonalizável. Como é que eu sei que a matriz dada é diagonalizável? Eu sei que a matriz dada é diagonalizável se estes dois vetores que aqui estão forem linearmente independentes. Ora bem, mas estes dois vetores, dado que estamos em R2, vê-se facilmente que são linearmente independentes. Porquê? Porque, se pegar neste vetor, como é que eu o transformava neste? Podia, sei lá, multiplicar este 1 por 2 e obtinha 2. Depois multiplicava este menos 1 também por 2. Se multiplico por 2, tenho que multiplicar tudo por 2. Mas já não vou obter 3. Quer dizer, este vetor que aqui está não é múltiplo deste. Então estes dois vetores são linearmente independentes. São linearmente independentes, e quando os vetores próprios são linearmente independentes, isso significa que a matriz A dada é diagonalizável. Mas há um outro teorema. Há um teorema que, por acaso, neste caso, fazia bastante jeito. Repare-se que os valores próprios aqui, temos dois valores próprios. Um toma o valor 4, o outro toma o valor menos 1. São valores próprios diferentes. Quer dizer, multiplicidade 1, diferentes. Ora bem, quando os valores próprios são diferentes, com a mesma multiplicidade 1, e são todos diferentes, isso é uma condição muito forte, porque, quer dizer, se isso acontece, então os vetores próprios são linearmente independentes. Também podia ir por aqui. Mas, por exemplo, se eu tivesse dois valores próprios que fosse, digamos, multiplicidade 2, não é? Neste caso,
aparecia duas vezes, né? O lambda 1, 4, 4. Isto aqui é uma multiplicidade dita geométrica, então eu já não podia concluir nada. E então teria mesmo que me governar com os vetores próprios que eu tinha e ver se eram ou não linearmente independentes. Se eles fossem linearmente independentes, então eu tinha a certeza que a matriz dada era diagonalizável, ou seja, era semelhante a uma matriz diagonal. Como é que isso se faz? É muito fácil. Faz-se da seguinte maneira. Nós pegamos nos vetores próprios, que estão aqui, pegamos neles, escrevemos esses vetores próprios em coluna, 2, 3, em coluna, 2, 3. O outro também em coluna, 1, menos 1, inversa. Estou a seguir mesmo isto que aqui está. Quer dizer, essa matriz P, se existir, então é a matriz formada, quer dizer, nas colunas, pelos vetores próprios. Vezes a matriz A, que neste caso há de ser 1, 2, 3, 2. E agora, vezes a matriz P, que é a matriz dos vetores próprios. Ou seja, 2, 3, em coluna, 2, 3, 1, menos 1. E isto vai-me dar uma matriz diagonal. Como é que é essa matriz diagonal? É uma matriz, portanto, como eu já referi aqui, que tem elementos na diagonal, mas os elementos fora da diagonal são todos nulos. São todos nulos. Vou aqui pôr mais um 0, só para enfeitar assim a coisa. Ora bem, agora como é que eu formo, digamos, aqui a diagonal? Repare-se no seguinte, que aqui é que é importante. Eu coloquei os vetores próprios nesta posição, assim. Também podia fazer ao contrário. Coloquei aqui 2, 3, 1, menos 1. Também podia ter colocado, em primeiro lugar, 1, menos 1, e aqui 2, 3. Claro que aqui também teria que alterar. Ora bem, 2, 3 é o vetor próprio associado a que valor próprio? Está aqui, 4. É preciso ter cuidado, então, tenho nesta posição, o 4 aparece em primeiro lugar, que este aparece em primeiro lugar. Agora vou ao segundo, 1 menos 1. 1 menos 1, quer dizer, é o vetor próprio associado ao lambda igual a menos 1. Está na segunda posição. Então, se está na segunda posição, este vem para aqui e este vai saltar, digamos, para aqui. Não quero muito aqui desmanchar isto. Então, eu vou ficar aqui com menos 1. E agora o resto é fácil. Aqui será um 0 e aqui será um 0. Disto podem ter a certeza. Ora bem, se não tiverem, eu convido-vos a fazer estas contas e isto vai dar sempre isto que aqui está, porque isto é um teorema. Agora, se quiserem, deem só o trabalho de calcular aqui a inversa desta matriz, depois multipliquem por esta e verão que dá precisamente isto que aqui está. Então, meus amigos, um muito bom dia a todos e espero que tenham gostado deste vídeo.